Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, temos um novo líder na Série A4 do Campeonato Paulista. Após 8 rodadas. Ontem, quarta-feira, dia 28 de fevereiro, nós tivemos a 8ª rodada da Série A4. 16 clubes, turno único, 15 rodadas. Os 8 primeiros colocados garantem classificação para a segunda fase, para os mata-matas. Os 2 últimos caem para a Bezinha. E ontem a Francana passou a ser a nova líder da competição. O São Carlense, que estava na ponta da tabela, o Leandro Melich, treinador, fez algumas reivindicações, a diretoria não concordou, ruptura, saiu, aí o líder caiu agora para a 4ª colocação. Vem sendo comandado por um auxiliar, né? Um cara que trabalha no clube e tal, com competência e tudo, mas de qualquer maneira, essa ruptura parece que não pegou muito bem. Bom, a Francana, que é a nova líder, tem os mesmos 17 pontos do 15 de Jaú, que tropeçou em casa com o Lanterna SK Brasil. 17 pontos também o Barretos, que venceu fora de casa o São Carlense, e o São Carlense passou para a 4ª colocação, mas com 16. A briga ali em cima tá maravilhosa, né? E aí temos um também novo integrante do G8, União Barbarense. Venceu mais uma dentro de casa, venceu e colocou o Audax fora. Venceu o Audax, ficou com a sua vaga no G8, o Audax saiu. O Independente de Limeira foi a Santos, ganhou do Jabaquara, saiu da zona do rebaixamento e empurrou o Jabaquara. Veja, União Barbarense ganha do Audax e empurra o Audax para fora do G8 e ele fica com sua vaga. Mesma coisa Independente. Vai na casa do Jabaquara, vence o Jabaquara, sai da zona do rebaixamento e empurra o Jabaquara. O Lanterninha continua sendo SK e o bicho está pegando os artilheiros. O Paolo marcou no empate com o Taquaritinga, virou artilheiro do campeonato com 5 gols. Porque o Cauê Caruso do Penapolense perdeu um pênalti. Perdeu um pênalti e continuou com 5 gols que o Paolo marcou um pênalti e fez. E o Lucas Duarte até fez, mas o chute do chileno já tinha entrado e o gol dele foi do chileno. Realmente a briga tá boa também. 5 gols Paolo do Nacional, 5 gols Cauê Caruso do Taquaritinga, ou do Penapolense, 5 gols Lucas Duarte, bom jogador do Taquaritinga. E aí a gente tem uma turma aí com 4 gols, enfim. Essa briga promete. Vamos falar dos 8 jogos dessa 8ª rodada, mas antes de mais nada quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você seja avisado, pedir seu like, pedir sua opinião, me ajude a fazer o canal do Luiz Ademar, como vocês me ajudam sempre, naquele bate-papo que a gente faz diariamente, no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR. Beleza? Então vamos começar com a Francana, que agora, apesar de ela ter os mesmos 17 pontos de 15 de Jaú e Barretos, ela passou a ser líder, porque todos os 3 têm 5 vitórias, mas o saldo de gols da Francana é 7, o saldo de gols do 15 de Jaú é 6, o saldo de gols do Barretos é 5. Então essa briga promete os 3 primeiros colocados. Bom, a Francana, a popular veterana ou feiticeira, né, jogou em casa com o Audax. O Audax estava ali na 8ª colocação brigando com o União Barbarense. O União Barbarense venceu, ficou. O Audax perdeu, dançou. A Francana jogou melhor o tempo todo, né? Jogou para ser líder mesmo, com 7 minutos de jogo, o Bruno Henrique cobrando pênalti, né? Uma cabeçada que tocou na mão do zagueiro do Audax. O Bruno Henrique foi lá, marcou cobrando pênalti aos 7 minutos, fez 1-0. Primeiro tempo dominado pela Inter, ou pela Francana. A Francana, com o próprio Bruno Henrique, num passe do João Batista, acabou fazendo 2-0 no comecinho do segundo tempo. O Audax deu aquela desacorçoada. Aliás, o Bruno Henrique, que fez esses gols da Francana, foi a 4. Passou a ser um dos vice-artilheiros da competição. Bom jogador, bom atacante. O Audax foi jogar um pouquinho na reta final do segundo tempo, quando o Bruninho faz uma linda jogada, assim, tal de dribles e tal, uma individual, faz 2-1. E aí tentou alguma coisa, mas aí já era tarde, a Francana soube administrar, fez 2 pontos, 3 pontos maravilhosos. Francana lidera com 17 pontos, primeira colocada, subiu 2 posições, ela era a terceira, foi para a primeira, e o Audax caiu uma posição. Ele era o 8º, estava dentro do G8 desde o início da competição, agora é o 9º colocado, perdeu a vaga para o Barbarense, 9º com 9 pontos. Mas está na briga, né? O problema é que o Audax parece que começou a engatar uma sequência de resultados ruins, e aí complica.
São 8 rodadas, nós temos 15, né? Então faltam 7 ainda, tem muita coisa, dá para recuperar. Com 17 pontos que nem a Francana, tá o 15 de Jaú, que vinha ali na vice-liderança junto com o São Carlense e tal, mas o 15 de Jaú deu uma tropeçada, né? Enquanto lá em Franca, a Francana com tranquilidade passou pelo Audax, pegou o Lanterninha Ska. O Ska também já tinha mandado o técnico Max Sandro embora, contratou o Admilson Abel, que era próprio funcionário do próprio Ska Brasil mesmo. 903 pagantes, 15 de Jaú, se vencesse ia para a liderança isolada, tá bem, tá na ponta da tabela faz tempo e tal. O Wilson faz 1 a 0 com 5 minutos, mas o grande detalhe é que o Ska Brasil começou a lutar e logo em seguida, né, 12 minutos, teve um pênalti ao seu favor. O Guilherme Vieira chutou, o goleiro do Taquaritinga defendeu, espalmou no rebote. O Rafael Lucas foi lá, fez seu 4º gol na competição. Também um dos vice-artilheiros do campeonato, 1 a 1. E apesar do Taquaritinga tentar, empurrado pela torcida e tal, o Ska Brasil conseguiu um empate impressionante para ele, porque para quem estava na lanterna do campeonato ali e tal, faz um pontinho fora de casa, vai a 4, continua na lanterna, mas pegou um time de ponta de tabela e fez ponto. Então aí fica o alento, né? 15 de Jaú 17, com a Francana 17, mas o 15 de Jaú em segundo. 17 também o Barretos. O Barretos foi enfrentar o São Carlense, o líder São Carlense em São Carlos, cara, em São Carlos. Veja a façanha do Barretos. Gustavo Marciano vem fazendo grande trabalho. Olha, um jogo que a gente pode falar equilibrado, com poucas chances, mas dos dois lados. Dois times bem montados que parecem que estarão no G8 ao término das 15 rodadas. São Carlense era líder, mas está sem treinador, né? Está sem treinador, está sendo o interino. A gente entende mais ou menos, né? Porque não sei o que acontece. O Leandro Meliche diz que reclamou da estrutura, a diretoria não gostou e tal, mas de qualquer maneira ficou com um interino. O interino está tentando ajudar, está tentando fazer tudo que pode, mas o Barretos, talvez aproveitando aí de uma irregularidade, de alguma coisa assim, acabou ajudando a sua briga pela ponta da tabela ao vencer o gol do Matiello. Gol do Matiello logo aos 2 minutos do segundo tempo. O Matiello faz um gol importante e aí o Barretos faz 1 a 0 e apesar da pressão do São Carlense, a pressão do São Carlense, conseguiu ponto importantíssimo. 3 pontos importantíssimos. Por quê? Barretos vai a 17, passa o São Carlense. São Carlense era o líder, cai para a 4ª colocação. Isso a gente pode ver, você vê 4ª colocação. E aí a briga promete. Francana 17, 15 de Jaú 17, Barretos 17, São Carlense 16. Todo mundo ali a uma rodada de mudar a situação. Então, por tudo isso, você vê que é interessantíssimo essa briga na Série A4 do Campeonato Paulista. 5ª colocação, manteve a 5ª colocação, o Rio Branco de Americana, que ganhou mais uma dentro de casa, hein? Pegou o América, que se vencesse, entraria no G8, mas não deu chance, apesar de um jogo mais equilibrado e tal. O Rio Branco faz com o Paim, numa cobrança de escanteio, ele toca de cabeça e o goleirão do América realmente dá uma falhada. O Afonso, do América, chegou quase a empatar, meteu uma bola no travessão ainda no primeiro tempo, né? O jogo equilibrado, chega o segundo tempo, comecinho de jogo, num cruzamento do Gui Mendes, o David Batista faz 2 a 0, 232 pagantes em Americana, uma vitória espetacular do Rio Branco. Espetacular porque continua ali, 5º colocado com 13 pontos, continua muito bem na pontuação, dentro do G8, que é o grande objetivo, e o América cai para a 12ª colocação com 8 pontos, hoje já está mais de uma rodada fora do G8. Se ele vence na próxima e tal, ele vai tentar se aproximar. O América deu uma distanciada do G8, acho que essa é a grande preocupação, penso eu. Bom, quem também está ali com 13 pontos que nem o Rio Branco, mas nos critérios é o 6º, é o Vossen. O Vossen da cidade de Assis vem crescendo de produção, pegou o Joseense, que é um time
que saiu da zona do rebaixamento na rodada passada e tal, mas é inconstante. E com tranquilidade o Vossen fez 3-0 e os 3 gols no segundo tempo, num intervalo aí de 5 minutos. Foi o primeiro tempo, bateu, o Joseense continuou segurando. Alex Cícero faz 1-0 aos 19 do segundo tempo. Alex Cícero faz 2-0 aos 21, em 2 minutos. E aos 24, Lucas Anselmo, um arrasador 5 minutos no segundo tempo, né? Dos 19 aos 24, 3 gols, matou o Joseense, que apesar da derrota, está fora da zona do rebaixamento. Tem 5 pontos, os 5 do Jabaquara, mas nos critérios ainda está fora. Mas o Joseense, a gente já percebeu que a briga dele vai ser lá embaixo na tabela de classificação, né? Enquanto o Vossen, com 13, é o 6º colocado, subiu uma posição. E com 13 também o Taquaritinga. Rio Branco 13, 5º. Vossen 13, 6º. Taquaritinga, que já foi líder, 13 pontos na 7ª colocação. Eu trabalhei nesse jogo e teve até uma polêmica e tal, porque falaram que o pênalti do Nacional não foi. E eu até, as pessoas que estavam no chat, algumas pessoas, eu fui até meio grosso já, porque as pessoas só o seguinte: o Taquaritinga começa marcando um golaço com chilena, ele de fora da área chuta, a bola bate na trave, na gaveta, e aí ela quica no chão para mim, para dentro, eu tinha até falado na transmissão, aí o Lucas Duarte chuta, né, que é o artilheiro do campeonato, um dos artilheiros do campeonato, e aí ele até perguntou se o gol lá dentro, tá, o juiz deu pro chileno corretamente, a bola tinha entrado ali corretamente. O detalhe é que o Taquaritinga, na reta final do primeiro tempo, recuou demais, recuou suas linhas para jogar no contra-ataque. E aí o Nacional veio, bateu, criou, finalizou, mas não conseguiu, né? No finalzinho do jogo, o Paulo do Nacional foi dar um drible no zagueiro do Taquaritinga, o zagueiro empurra, ele perde o equilíbrio, chuta mal, o goleiro defende. O juiz esperou e foi lá e deu o pênalti. Para mim, corretamente. Aí, é interpretativo e eu respeito todas as interpretações. Quem falou que não foi, principalmente o torcedor do Taquaritinga, beleza. Só que falar é bairrismo, é torcer pro time da capital, é uma estupidez, né? As pessoas não conseguem debater com argumentos, com ofensa. Aí eu falei, pô, o cara que faz futebol caipira há mais de 20 anos, o cara que faz vídeos enaltecendo o time do interior, tem que pegar um babaca para falar que eu tô com bairrismo com o time do interior, é terrível. Mas enfim, o Paulo cobrou, fez o 5º gol, igualou com o Lucas Duarte, igualou com o Caio Caruso com 5 gols, e no segundo tempo choveu demais, um temporal, apesar do Nacional ficar melhor, não tivemos tantas chances claras de gol, mas nas 3 vezes que o Nacional conseguiu invadir a área do Taquaritinga, o goleirão do Taquaritinga saiu corajosamente, foi o craque do jogo para mim. 1-1, ponto pro Taquaritinga, que é 7º colocado, continua dentro do G8, mas caiu 2 posições, hein? Tem que tomar cuidado. E o Nacional, ele tem 8 pontos, tá na 11ª colocação, mas também tá distante do G8. Tem que tomar cuidado, hein? Nacional não tá legal. E fechando o G8, um novo integrante, União Barbarense. Enquanto o Audax, que estava lá, perdeu, União Barbarense acabou vencendo o Penapolense. Duelo importante, 2 equipes que já foram da primeira divisão, hein? E olha, União Barbarense, jogo equilibrado, jogo cheio de marcação, jogo difícil, jogo duro mesmo, né? Quando estava 1-0, o Garrincha, o haitiano do Penapolense, meteu uma bola no travessão, aquela coisa de jogo muito difícil. Até que no segundo tempo, o Marcelo de cabeça faz 1-0 depois de cobrança de escanteio. 1-0 para o União Barbarense. Depois, o Penapolense teve um pênalti ao seu favor. Um dos artilheiros do campeonato, Cauê Caruso, que tem 5 gols, como o Paulo e o Lucas Duarte, cobrou o pênalti e perdeu. O Maicon defendeu. Aliás, para mim, o goleirão Maicon do União Barbarense foi o melhor em campo também e um grande responsável pela vitória do União Barbarense com 863 pagantes. Com o resultado, o União Barbarense tem 12 pontos, está dentro do G8, e o Penapolense com 8 continua na 10ª colocação. Você vê, o União Barbarense tem 12, é o 8º, o Audax, que perdeu, é o 9º com 9 pontos,
O Penapolense, que perdeu, é o 10º com 8 pontos, os mesmos 8 do Nacional, que empatou, os mesmos 8 do América que perdeu. O Independente tem 7, é o 13º, venceu o Jabaquara. E o Joseense, que perdeu, é o 14º. Zona de rebaixamento, o Jabaquara, que perdeu 5, os mesmos 5 do Joseense, mas nos critérios ele está fora. E o SK Brasil, a lanterna, com 4. Essa é a briga nessa série A4 que o bicho tá pegando, hein? Vamos encerrar o nosso vídeo, claro, cadê série A4? Com os jogos do final de semana. Jogos do final de semana, 9ª rodada. No sábado, nós teremos os 8 jogos. Tudo no sábado. Tudo no sábado. Veja, 15 horas, América, querendo se aproximar do G8, com o Vossen, que está dentro do G8. Jogão, lá em São José do Rio Preto. 15 horas, Taquaritinga, enfrentando o 15 de Jaú. 2 times com belas campanhas que estão dentro do G8. Que sensacional, hein? 15 horas, o Lanterninha SK pegando o Penapolense, que precisa vencer para se aproximar do G8. Penapolense que tem investimento forte, tem folha de pagamento forte, mas não consegue embalar lá. 15 horas, o Jabaquara desesperado na zona do rebaixamento, pegando o Joseense. Se o Jabaquara vencer, ele sai e coloca o Joseense. Se o Joseense vencer ou empatar, ele segue fora e deixa o Jabaquara dentro. Olha que jogo desesperador. Em Americana, o Rio Branco dentro do G8, pegando o Nacional, que está fora e precisa vencer para se aproximar. Que belo jogo. 16 horas, o Audax, que saiu do G8, precisa vencer o União Barbarense, que entrou. Olha que jogo espetacular. Se o Audax vencer, ele volta para o G8 e tira o União Barbarense. O União Barbarense, com o empate ou a vitória, ele se distancia do Audax. 19 horas, o Barretos com a Francana. Olha que jogão. Esse é por ponta da tabela. Por que é por ponta da tabela, Leão? Porque os dois têm 17 pontos. A Francana é líder nos critérios. Mas o Barretos vencendo assume a liderança. Olha que legal, hein, rapaz? Olha que legal. E 19 horas também do sábado, o São Carlense, que perdeu a liderança, foi para a 4ª colocação, precisa se recuperar diante do Independente, que acabou de sair da zona do rebaixamento. Jogos interessantíssimos no sábado, e eu prometo para vocês que no domingo eu venho contando todos os detalhes desta nona rodada da Série A4 do Campeonato Paulista. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!